Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão deste ciclo, Vultos da Cultura Lusófona, promovido pela PASC, em parceria com o MIL, Movimento Internacional Lusófono, e o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, duas entidades que integram a PASC, como sabem. Esta é já a 20ª sessão deste ciclo, Vultos da Cultura Lusófona, e ao longo deste ciclo, como se depreende pelo nome, temos procurado dar destaque a grandes figuras da cultura de língua portuguesa. E esta ressalva é importante, já que nós não nos circunscrevemos à cultura portuguesa, no seu sentido mais estrito, mas procuramos abarcar e abraçar outras figuras da cultura de língua portuguesa, ou seja, dos vários países de língua oficial portuguesa, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, estendendo ainda a nossa atenção a outras regiões, a outros espaços que não sendo países, fazem também, a nosso ver, parte integrante desta fraternidade lusófona, e daí que já tínhamos tido sessões sobre figuras da cultura galega, de Macau, de Goa. Aliás, a esse respeito, há uma associação que se candidatou, a Sociedade Lusófona de Goa. Enfim, não podemos dizer que já entrou, porque obviamente a Páscoa obedece a formalismos de ingresso. Essa entrada terá que ser ratificada em Assembleia Geral, numa Assembleia Geral que irá decorrer até final deste ano. Mas enfim, mas é uma formalidade, tem que ser cumprida, mas que não tem sido obstáculo. Todas as associações, que aliás são filtradas pela direção, quando chegam à Assembleia Geral, depois são todas elas aprovadas sem qualquer objeção. Hoje temos uma sessão, enfim, que não é inédita neste ciclo. Vamos apresentar o mais recente número da revista Nova Águia, que, como sabem também, até porque já houve sessões sobre a revista Nova Águia, é uma revista promovida pelo MIL, uma revista de cultura lusófona, que tem também esse espírito de não circunscrever à cultura portuguesa, mas tender a sua atenção, o seu olhar, o seu voo a toda a cultura de língua portuguesa, toda a cultura lusófona. É uma revista semestral. O primeiro número foi lançado no primeiro semestre de 2008 e, porque não falhámos nenhum semestre, nenhum número, estamos já no 34º número. A capa foi devidamente assinalada, destacada no cartaz desta sessão. Aparece a figura de Agostinho da Silva, que já tinha sido objeto enfim, de outros números em particular. Aliás, Agostinho da Silva, como outras figuras, são recorrentemente abordadas na Nova Águia, isso acontece naturalmente, mas desta vez, também por ocasião desta efeméride, os 30 anos da sua partida, damos uma vez mais destaque à sua figura, que aliás também já foi aqui muito, muito salientada ao longo deste ciclo, a par de outras duas figuras, a saber, Basílio Teles, enfim, que é uma figura menos conhecida, também porque mais distante no tempo. Ele já faleceu há mais de 100 anos, ele faleceu em 1923, e precisamente no ano passado, em 2023, o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira promoveu um colóquio que se realizou na Biblioteca Nacional, aqui em Lisboa, sobre a sua obra e pensamento. Enfim, foi um filósofo, tem uma obra muito, muito interessante, e esse colóquio, aliás, decorreu no âmbito de um evento mais vasto, que se estendeu a Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro é também uma figura muito marcante da nossa cultura. Eles faleceram precisamente no mesmo ano, em 23, em 1923, e daí termos promovido este evento
sobre essas duas grandes figuras. Os textos sobre o Guerra Junqueiro sairão à parte, numa edição a ser promovida pela Universidade Católica Portuguesa. Os textos sobre Basílio Teles, até porque eram em menor número, conseguimos publicá-los neste número da Nova Águia. E depois, enfim, eu vou já partilhar o documento. Temos uma secção também relevante sobre Camões, que não será, não foi a primeira, nem será a última, seguramente. Camões, como sabem, faria, enfim, a data não é absolutamente certa, mas faria 500 anos, entre 2024 e 2025. Tem sido uma figura, curiosamente, mas não inexplicavelmente, uma figura cada vez menos consensual, cada vez mais controversa, até porque isso reflete, como aliás eu próprio escrevi no editorial, reflete o contexto muito específico que estamos a viver, de alguma controvérsia em torno do nosso passado, em torno da nossa história, e obviamente que o Camões, enquanto figura que sobretudo na sua obra Os Lusíadas celebra essa mesma história, enfim, acaba também por ser objeto de alguma crítica, de alguma reserva, de alguma suspeita. Em todo o caso, nós estamos, neste caso falo em nome do MIL, estamos a promover outros eventos em torno da figura de Camões, saliento e fica também o repto, para quem queira participar, ainda é possível a inscrição. Entre os dias 25 e 29 de novembro haverá um colóquio internacional luso-brasileiro, entre cultura, literatura, artes plásticas, em torno da figura de Camões. Grande parte dele será online e, portanto, a distância física não será obstáculo. Nessa semana, em princípio, também irá decorrer o próximo encontro da cidadania lusófona, o próximo Congresso da Cidadania Lusófona, que o MIL tem promovido desde há mais de uma década, mais recentemente em parceria com o Observatório SEDES da CPLP, que eu próprio coordeno. A SEDES, como sabem, é também uma entidade que faz parte da PASC, uma entidade fundadora da PASC, aliás, a entidade onde estamos sediados oficialmente. Ainda não há data completamente fechada, mas em princípio será na última semana de novembro, e contamos até ao final de outubro publicitar esses próximos eventos enfim, os textos que resultarem desses próximos eventos em torno de Camões serão naturalmente publicados depois em 2025, nos próximos 2 números da Nova Águia, porque vamos manter a periodicidade. Enfim, às vezes os textos que nos chegam são tantos que às vezes há a tentação de, enfim, publicar mais números, mas não nos parece também que seja a medida mais avisada e, portanto, vamos manter essa periodicidade, ainda que à conta de número para número, alguns textos não poderem ser publicados imediatamente. Saliento também que este, portanto, será uma espécie de pré-lançamento deste 34º número, que será já amanhã, dia 24 de setembro, apresentado em Lisboa, na nossa sede, no Palácio da Independência, às volta das 5h30, no términos do primeiro dia do mais recente colóquio Luso-Galaico sobre a Saudade, promovido pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, portanto, que decorre no Palácio da Independência, naturalmente em parceria com a SHIP, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, também naturalmente em parceria com o MIL, e da parte galega, que agrega também duas entidades que fazem parte da PASC, como entidades observadoras, já que não estão sediadas em Portugal. E estou a falar do Centro Português de Vigo e estou a falar da Casa Impulsionadora da Lusofonia, também sediada na Galiza. São duas entidades nossas parceiras e os trabalhos decorrerão, portanto, amanhã
no Palácio da Independência. Depois, na quarta-feira, dia 25, da parte da manhã, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O programa está online. Iremos também apresentar a revista, bem como outras obras que se inserem neste contexto de uma filosofia ou de uma cultura luso-galaica, mais especificamente. As atas do anterior encontro, um outro volume que resultou de um outro evento sobre filosofia da cultura celta, bem como a reedição de uma obra muito relevante, do Santo António Brás Teixeira, que tem precisamente por título A Filosofia da Saudade. É uma obra de referência em torno desta temática. Depois da parte da tarde, a partir das 5h30, estaremos em Vigo, na sede do Centro Português de Vigo, que é também a sede da Casa Impulsionadora da Lusofonia. E, finalmente, no dia 26, estaremos, e falo no plural, porque pelo menos o Samuel Limas, que está aqui presente, acompanhar-me-á, estaremos na Universidade de Santiago de Compostela, que é também uma parceira regular nestes nossos eventos. E, portanto, durante esse dia, os trabalhos decorrerão na Faculdade de Filosofia da Universidade de Santiago de Compostela. O programa está online, no sítio do Instituto de Filosofia Brasileira, também no sítio da PASC, portanto, podem consultá-lo. E, na medida do possível, enfim, não convido o Cídio para vir aqui a Portugal, de um dia para o outro, pelo menos, mas, enfim, quem puder acompanhar os trabalhos presencialmente, fica desde já o convite. Então, vamos então iniciar esta apresentação, que eu vou partilhar com o Samuel. E, portanto, como disse, olhando para o índice, uma visão sinótica, temos naturalmente depois do editorial estas 3 secções que eu salientei, sobre Camões. Começamos com um texto do Dr. Abel Lacerda Botelho, que é presidente da Fundação Lusíada, que é uma entidade que também importa salientar, está sempre presente nestas iniciativas. Aqui republicando parte de um livro que ele já publicou há alguns anos, um livro dedicado expressamente aos Lusíadas, à mensagem dos Lusíadas. Enfim, depois temos outros especialistas que aqui partilham connosco diversas abordagens sobre a obra de Camões, nomeadamente o Jorge Chichorro Rodrigues, que já esteve connosco. Ele é o autor daquela coleção que vocês já conhecem, Mestres da Língua Portuguesa. Precisamente uma das obras dessa coleção, editada pelo Milo, é sobre Camões. Ele esteve cá há uns meses, precisamente, para falar também sobre essa sua obra e, naturalmente, sobre Camões. Enfim, depois temos outras figuras, o Pedro Martins, Pedro Cinde, o Nuno Souto Maior Ferrão, também faz parte da direção da revista, uma abordagem mais historiográfica. A Isabel Ponce de Leão, que é uma professora da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto. Enfim, o Carlos Aurélio, que também é uma presença regular na Nova Águia, o César Tomé. Enfim, gente que tem algo a dizer e que partilha connosco essa sua visão sobre Camões, e saliento que nos próximos números certamente que teremos outros textos. Sobre Basílio Teles, publicamos aqui, em princípio não haverá, pelo menos imediatamente, mais textos sobre Basílio Teles. Publicamos os textos que foram apresentados nesse colóquio que eu há pouco referi, os textos que chegaram em tempo útil, nomeadamente, está por ordem alfabética, que acaba sempre por ser a ordem mais justa, do professor António Brás Teixeira, que eu já aqui salientei, a propósito da temática da saudade, do Carlos Filhais, que todos vocês conhecem, Joaquim Domingos, que é uma figura muito regular na Nova Águia, professor José Esteves Pereira, que aliás completou entretanto 80 anos e que será objeto de uma homenagem em nenhum outro evento promovido pelo Instituto de Filosofia Brasileira, o próximo colóquio do Tobias Barreto,
sobre o diálogo com Kant no pensamento luso-brasileiro. Esse colóquio irá decorrer na primeira semana de novembro, entre os dias 4 e 7 de novembro, 4, 5 e 6 em Lisboa, na Biblioteca Nacional, e no dia 7 no Porto, na Faculdade de Letras. O programa está a ser ultimado, será publicitado muito em breve. O professor José Luís Cardoso, que é presidente da Academia de Ciências de Lisboa, neste momento. Manuel Queiro Pimentel, que é persona católica, é vice-presidente do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e também colabora regularmente na Nova Águia. E depois eu próprio e o Samuel Dimas completamos esta secção. Sobre Agostinho da Silva, enfim, também temos publicado muito regularmente textos sobre ele. Aqui publicamos textos do Artur Manso, que aliás estará connosco na quarta-feira, no Porto, para falar sobre a temática da saudade. Ele é um grande especialista na obra de Agostinho da Silva, já aliás publicou 2 ou 3 livros sobre Agostinho da Silva. O Fernando da Costa, que todos vocês conhecem, aliás já esteve aqui connosco também, numa sessão anterior. O Jorge Xixô Rodrigues, idem. O José Cássio Castro, que é professor na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. A Juliana Santos, que é uma jovem, que nos chegou através do Artur Manso. A Lúcia Helena Alves de Sá é uma investigadora brasileira, que aliás fundou a Casa Agostinho da Silva, que entretanto se extinguiu no Brasil e que procurou agregar agostinianos no Brasil. E depois temos aqui mais 2 textos, um da minha própria autoria, outro do Luís Barreiros Tavares. O Luís Barreiros Tavares é também uma presença regular na Nova Águia. E, portanto, isto completa cerca de metade da Nova Águia. Como sempre, há outras secções, que são já um clássico, onde abordamos outros vultos da cultura lusófona, necessariamente de forma mais breve. Desde logo António Quadros, que tem sido, nestes últimos números, bastante salientado, também a propósito dos 100 anos do seu nascimento. Nos números anteriores, houve a transcrição de várias mesas redondas que decorreram na Fundação António Quadros, em parceria connosco. Essas mesas redondas foram gravadas, transcritas e publicámos, pelo menos nos 3 últimos números, se não me falha a memória. O António Manuel Couto Viana foi também salientado no número anterior, até com destaque de capa. Temos aqui mais um texto sobre ele, do António Leite da Costa, que o conheceu muito bem. A Isabel Ponce de Leão, que eu há pouco já salientei, escreve um texto muito emotivo, muito sentido sobre o Eugénio Lisboa. O Eugénio Lisboa, como sabem, faleceu há poucos meses. Foi uma figura marcante da crítica literária e é aqui também devidamente evocado. A Mafalda Ferro, que é a presidente da Fundação António Quadros, publica um texto sobre a sua avó, a Fernanda de Castro, que foi também já o destaque na Nova Águia, no número anterior, no 26º, 7º número. Temos também a evocação do professor Francisco da Gama Caeiro, uma figura menos conhecida, mas não menos importante. Aliás, muito importante no diálogo luso-brasileiro, a nível filosófico, até porque ele esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, na Universidade de Gama Filho, e aí, conjuntamente com outras pessoas, como o professor Eduardo Abranches de Sobral, formou um grupo de discípulos, uma pleiade, muitos deles ainda hoje vivos, e que têm sido fundamentais nestas últimas décadas para o diálogo filosófico e cultural entre Portugal e o Brasil. O José Alves Ambrósio publica um texto sobre um linguista, o José Carlos Venâncio. O José Marinho, que é uma figura que me é particularmente cara, é aqui evocado pelo Luís Furtado, que nos deixou há pouco mais de um ano. Aliás, ele publicou uma obra na classe, enfim, editada pelo MIL,
é uma figura histórica da filosofia portuguesa. O João Seabra Botelho, filho de Afonso Botelho, o Francisco Moraes Sarmento, eles aqui publicam uma conversa, uma transcrição de uma conversa, de uma tertúlia, sobre o José Marinho, sendo que o José Marinho, posso antecipar aqui, faria 50 anos, ou melhor, prefazem 50 anos sobre a sua morte em 2025. O professor António Brás Teixeira, que é sempre a locomotiva do Instituto, já lançou esse rap de promovermos um colóquio sobre o José Marinho, que bem merece. E naturalmente que o José Marinho, em 2025, será devidamente recordado, não apenas desde logo por esse colóquio, que ainda não tem data, mas que se realizará seguramente ao longo do ano, e depois também naturalmente na Nova Águia, já que aqui naturalmente também publicaremos os textos que forem apresentados nesse mesmo colóquio. Finalmente, nesta secção, temos a evocação do Nuno Judice, um grande poeta e crítico literário, como sabem. Ele também faleceu há poucos meses, há menos de um ano. E é aqui evocado pelo António José Borges. António José Borges é o nosso crítico literário, poético, de referência, sempre que é preciso escrever um obituário, falar sobre um poeta, o António José Borges é sempre a primeira pessoa que nos ocorre. Aliás, também tem participado nestas secções e publica muito regularmente a Nova Águia, não apenas poesia, mas também textos em prosa. E, finalmente, temos aqui a evocação de uma figura da cultura angolana, da cultura lusófona angolana, Pepe Tela, através do César Tomé, que é também uma figura que nestes últimos números se tem salientado pela sua regularidade e pela força e pela riqueza dos seus textos. Depois, em outros voos, naturalmente, são textos de temática mais variada, como se pode ver pelos títulos. Temos, enfim, colaborações, uma vez mais, de António José Borges, do Helder Manuel Carlos, que é um jovem, enfim, mais jovem do que eu, pelo menos. Enfim, fez recentemente 43 anos, talvez. Mas, enfim, com um percurso já muito sólido, doutorou-se, entretanto, em Santiago de Compostela, é docente na Universidade de Cabo Verde, e também tem colaborado connosco, em geral, evocando figuras da figura lusófona cabo-verdiana. Ele publica muito regularmente a Nova Águia, depois temos textos do Manuel Oliveira Medeiros, que também é uma colaboração regular, vinda dos Açores, Pedro Sindo, eu próprio, Sumão. Depois, em extravoo, temos os textos apresentados no último encontro, no último Congresso da Cidadania Lusófona, promovido pelo MIL, no ano passado, encontro sedes do Observatório Sedes da CPLP. Há pouco falei disso. Estes últimos encontros têm essa dupla vertente. O ano passado o tema foi prioridades para a cooperação na CPLP e, portanto, tivemos a colaboração de figuras de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, da Guiné, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste, sendo que publicamos também o texto do Carlos Mariano Manuel, que recebeu o Prémio MIL, Personalidade Lusófona 2023. Como também sabem, o MIL entrega todos os anos, enfim, desde a nossa fundação, desde 2010, a nossa fundação jurídica, bem entendido, entrega todos os anos um prémio, que reconhece um projeto de vida, e o Carlos Mariano Manuel, em particular, porque foi autor de uma obra pioneira, uma história pioneira de Angola. Achámos que era merecedor desse prémio, ele esteve presente, aliás, depois vamos folhear a revista, inclusive há uma fotografia, ele a ler o texto que é transcrito, é publicado
na Nova Águia. Depois temos uma secção que, enfim, uma- já não é uma nova secção, porque já está presente há 3 ou 4 números, mas não está desde o início, ou não estava no início, que é organizada pelo Pedro Vistas. São recensões de periódicos, século XIX, grosso modo, que, enfim, muitos deles já completamente esquecidos, mas, enfim, nós neste registro de procurar promover a memória histórica alargada, achámos que era interessante publicar essas pequenas recensões que o Pedro Vistas nos fez chegar. Depois, no bibliário, publicamos as recensões de várias obras, na parte delas saídas este ano, nos últimos 2 anos, e muitas delas também com a chancela do Mil e da Nova Águia. É desde logo o caso da primeira, a Fenomenologia da Religião, dos José Enes, uma obra que foi publicada há cerca de 2 meses, que agora será devidamente apresentada no âmbito de um colóquio, cujo programa está praticamente fechado, e que será realizado em outubro, entre os Açores e o continente, precisamente sobre José Enes, a propósito do centenário do seu nascimento. E, portanto, em breve iremos publicitar o programa desse colóquio, e essa obra será então apresentada devidamente. Enfim, já teve uma espécie de pré-lançamento no encontro que nós promovemos em junho sobre filosofia da história portuguesa, mas agora num contexto até mais, eu diria, mais apropriado, já que é um colóquio sobre os GNs, esta obra terá o seu devido destaque. Depois temos a obra Heresia Portuguesa, do Pedro Martins, que é apresentada pelo Miguel Real. O Espírito Contemporâneo do Eugênio Aresta, que é uma figura da Renascença Portuguesa, foi aluno e discípulo de Leonardo Coimbra, que aqui é apresentada. Esta obra foi organizada e é aqui apresentada pelo seu neto, o António Aresta. Eu próprio apresento uma obra do Joaquim António Pinto sobre o Ortega Gasset, uma obra que também nós coeditamos. Depois o Jean Manuel Andes apresenta uma obra do Henrique Gabriel. O Henrique Gabriel já aqui foi também homenageado. Ele é autor de várias capas da Nova Águia, é autor do logo do Mil, do logotipo do Mil. Mais recentemente também trabalhou no logotipo do Instituto de Filosofia Lusa Brasileira. Enfim, era um amigo, tínhamos vários projetos em comum. Enfim, foi uma perda, mas também nunca o esqueceremos. Aliás, no número anterior, ele também foi devidamente homenageado. Enfim, depois há aqui um livro apresentado por Marilena Xavier sobre de um autor árabe, A Incoerência dos Filósofos. É uma tradução da Catarina Belo. O Tratado da Versificação Portuguesa do Amorim de Carvalho, apresentado pelo Júlio Amorim de Carvalho, seu filho. O Rui Martins apresenta a sua obra, A Escrita de Sudoeste Ocónia, uma escrita pré-romana à Sudo-Lusitânia, uma edição do Mil. A Mafalda Ferro apresenta um conjunto de cartas de uma interlocutora da Fernanda de Castro e do próprio António Ferro. E, finalmente, a Natália Constâncio apresenta um conjunto de ensaios da professora Anabela Rita. Enfim, depois temos os poemas, como sempre, estão espalhados por toda a revista, sendo que desde há 5, 6 números essa dimensão poética da Nova Águia foi reforçada por uma secção que o Samuel Dimas coordena,
em parceria com o José Carlos Pereira, As Moradas, caderno poético e visual, onde há sempre um poeta, há sempre um ilustrador, e temos uma vez mais esta secção e garantidamente tê-la-emos também no próximo número, até porque os materiais já chegaram. Enfim, a revista começa por uma singela, mas sentida homenagem a uma iniciativa que teve o nosso apoio e que, aliás, também envolve a Paz, já que foi promovida pela Associação David Melgueiro, que é uma associação que faz parte da Paz. Aliás, foi nesse âmbito que eu os conheci pessoalmente, nomeadamente o comandante José Mesquita. Eles tinham a intenção, e concretizaram-na, de promover uma viagem de homenagem à viagem primeira transatlântica de Gacotinha a Sacadura Cabral, uma viagem feita por avião, como sabem, muito atribulada, eu não fazia ideia, por exemplo, enfim, apenas para dar um exemplo, o avião que partiu não foi o avião que chegou, houve problemas e o avião que chegou já não era o primeiro, nem sequer o segundo. Portanto, quanto eu me lembro, era o terceiro avião, foi o terceiro avião. Ou melhor, essa viagem exigiu o concurso de 3 aviões para se concretizar, uma viagem complicada. Enfim, há 100 anos as condições técnicas eram diferentes, como imaginarão. Mas eles conseguiram, desta vez, enfim, a viagem foi feita de barco, um conjunto de veleiros, e nós também associámos, porque publicámos uma obra, um facsímil reeditado, precisamente, e primeiramente publicado nessa altura, já em homenagem a essa atribulada, mas grande viagem do Gacotinho e Sacadura Cabral. Depois temos então a secção que eu há pouco salientei, de Camões, enfim, são os textos que estão na devida sequência. Doutora Bela Seda, enfim, há aqui alguns destaques que, sobretudo, prendem a atenção e que remetem para o teor dos próprios textos. Do Carlos Aurélio, que, para além de ensaísta, é também um artista plástico, e que partilha connosco pelo menos duas das suas ilustrações, enfim, que já estavam feitas, mas que ele fez ao longo da sua obra, do seu trajeto, em torno da figura de Camões. O César Tomé tem uma abordagem muito interessante, um pouco surpreendente, digamos assim, da presença camoniana nas origens do nacionalismo alemão oitocentista. Começa por falar sobre o Friedrich Schlegel, enfim, e outros autores alemães. É muito interessante ver também esta projeção de Camões, não apenas na cultura de língua portuguesa, não apenas na cultura lusófona. Aliás, há um outro texto da Isabel Ponce de Leão que fala também da projeção de Camões na cultura francesa, em particular. É interessante verificar, de facto, como Camões foi sendo lido ao longo dos séculos por outras culturas, nomeadamente na Europa, precisamente, era este texto que eu há pouco estava a referir. É um texto também particularmente interessante. Depois, enfim, temos um texto, enfim, aqui referências a Voltaire e outros autores franceses. O Jorge Xixô Rodrigues apresenta-nos aqui uma espécie de síntese do seu livro. O José Madeira é um investigador que eu conheci pessoalmente há pouco tempo, até num jantar de homenagem ao Miguel Real. Enfim, as coisas fazem-se também dessa forma, muito naturalmente. É alguém que tem uma obra sobre o Camões, que eu já conhecia. O título, tanto quanto eu me lembro, é Os Lusíadas como Antipopeia.
E, enfim, durante esse jantar falámos da Nova Águia e ele predispôs-se a enviar-nos um texto e assim o fez, um texto curioso sobre a figura do Adamastor. Ele tem uma interpretação muito particular, acho que vale a pena ler essa interpretação e, enfim, não necessariamente concordar com ela, mas parece-me muito interessante. O Nuno Souto Maior Ferrão, enfim, apelando à sua formação mais historiográfica, tem um texto, enfim, procura dar conta das várias facetas do trajeto de vida do Camões, que foi um projeto particularmente atribulado, como todos sabem. Depois o Pedro Martins enviou-nos também um texto, que aliás já tinha sido enviado, podia ter sido publicado no número anterior, não o foi porque na altura eu negociei isso com o Pedro Martins, já que íamos naturalmente ter uma secção sobre o Camões, fazia mais sentido adiar a publicação desse texto e remeter esse texto para esta secção e finalmente publicamos esse texto, bem como um texto do Pedro Sinde. Ele também fez questão de colaborar neste número da Nova Águia. É um texto também muito particularmente interessante. O Pedro Sinde é uma figura também muito marcante do que se chama a filosofia portuguesa. Diz-nos ele, portanto, é o título, Os Lusíadas ou Quando o Arquétipo se Realiza na História. Ele retoma aqui um texto que já tinha publicado há alguns anos, enfim, e termina, tanto quanto eu me lembro, há aqui um destaque: a epopeia é sempre passível de atualidade, pois transporta a história contada no exterior para o interior do leitor e a história coletiva era para a vivência individual. E, de facto, este é o rap. Como é que uma história aparentemente tão distante da nossa história, da história de cada um de nós, ainda hoje se reflete e ainda hoje pode ser realmente atual. Depois temos aqui um poema que eu não vou ler, nem sequer vou pedir a alguém que leia. Ele é escrito em crioulo, da Vera Duarte. Foi um texto que nos chegou através do César Tomé. Mas, enfim, é um texto perceptível, até porque os crioulos, os vários crioulos, como sabem, porque há vários crioulos, mesmo no âmbito de cada um dos países de língua oficial portuguesa, sobretudo em África, mas também em Timor-Leste, são línguas híbridas, e, portanto, vão buscar, como é reconhecível, vários vocábulos à língua portuguesa, e a lusofonia faz também, a meu ver, ao nosso ver, faz também neste tipo de diálogos e de aberturas. Eu não tenho de todo uma visão fechada da lusofonia. Eu acho que a lusofonia abarca e abraça os vários crioulos, essas várias vivências linguísticas que se expressam desta forma, por exemplo. Aliás, isso não é a primeira vez que publicamos na Nova Águia um texto redigido num dos vários crioulos do espaço da lusofonia. Enfim, eu depois darei a palavra ao Samuel para se deter mais na dimensão poética. A Nova Águia tem essa dupla vertente, essas duas asas, eu diria. Enfim, em termos, não é que isso seja mais relevante, mas, enfim, o maior número de páginas, enfim, é naturalmente dedicado à prosa, ao ensaio, ao pensamento livre, mas a dimensão poética sempre esteve presente, e até mais recentemente, por insistência, mas insistência bem acolhida, e muito justa e muito pertinente o Samuel. Essa dimensão poética tem sido reforçada até muito evidentemente por essa secção que eu há pouco referi, que ele coordena com o José Carlos Pereira. Temos um poema da Susana Marta Pereira, enfim, aparece aqui também porque faz uma referência à África. Aliás, é curioso, isto parece o início daquele filme, África Minha, não é?
Aliás, há uma referência à experiência África. E daí este diálogo entre estes dois poemas em particular. Entramos depois na secção sobre o Basílio de Teles, que eu há pouco referi, portanto, temos o professor António Brás Teixeira, que faz aqui um diálogo entre o Basílio de Teles e o Teófilo Braga. O Teófilo Braga também faria 100 anos, entretanto, neste caso em 2024, aliás. Está também em preparação um outro colóquio sobre o Teófilo Braga, por iniciativa conjunta do Instituto de Filosofia Brasileira e da Universidade dos Açores. Será o próximo colóquio do Atlântico, são já 6 ou 7 colóquios do Atlântico, sobre figuras da cultura açoriana, não necessariamente nascidos nos Açores, mas a maior parte deles nascidos nos Açores, e que se destacaram no âmbito da cultura nacional, da cultura lusófona, e o Asilotel, perdão, o Teófilo Braga é um caso evidente, quer na dimensão filosófica, cultural, quer também na dimensão política. É uma figura, enfim, marcante, e o professor Teixeira, com a sua particular cultura e erudição, estabelece aqui um diálogo entre eles os dois. Depois, como há pouco referi, o Carlos Filhais, todos conhecem, salienta a dimensão mais científica do Basílio Teles. Portanto, vai entrar a nossa amiga Turmans, bem a propósito, que eu estou a chegar à secção do Agostinho da Silva. Uh, Aliás, o Basílio Teles, nesse aspecto, era fruto do seu tempo, neste caso, no melhor sentido do termo. Hoje, como sabem, enfim, não vou dissertar sobre isso. Hoje vive-se um cada vez maior distanciamento entre a filosofia e a ciência, mas esta geração, isso é válido para o Leonardo Coimbra e outras figuras, parece que o Leonardo Coimbra, eram figuras que enfim, que estabeleciam muito naturalmente esse diálogo entre filosofia e ciência, porque tinham uma muito sólida formação científica, na maior parte dos casos, o que também era o caso do Basílio Teles. O Joaquim Domingos enviou-nos também um texto, neste caso alargando esse diálogo ao Sampaio Bruno e ao Guerra Junqueiro, e o professor José Esteves Pereira aborda a dimensão, concepção de história do próprio Basílio Teles. E, finalmente, há mais 3 textos, não me falha a memória, do professor José Luís Cardoso, precisamente, atual presidente da Academia de Ciências de Lisboa, enfim, é especializado nesta área mais económica e naturalmente, debruça-se também sobre esta dimensão do pensamento político e económico do Basílio Teles. De facto, o Basílio Teles interessava-se sobre muitas áreas da sociedade e tem obra relevante sobre essas mesmas áreas. O professor Manuel Cândido tem também um texto sobre a ideia de tempo, do Basílio. Eu próprio tenho também um texto onde falo, neste caso, em diálogo com José Marinho, a concepção do humano e divino, que era uma relação particularmente conflituosa, eu diria, até no caso do Basílio Teles. E, aliás, essa mesma perspectiva depois também desenvolvida pelo Samuel. Samuel, não sei se queres partilhar brevemente o que é que quiseres defender neste teu texto, o problema do mal em Sim, Basílio Teles. sim, este texto, este diálogo com Basílio Teles é muito interessante porque reflete uma preocupação da época, hum, onde havia uma forte presença do movimento positivista, que tendia a apresentar a ciência como o momento superior do desenvolvimento da inteligência humana e da consciência humana,
ehm, e que, de acordo com o Conte, superava, em primeiro lugar, a reflexão religiosa, os mitos e as experiências religiosas, mas também superava a própria filosofia, sobretudo na sua caracterização mais metafísica, ontológica e ontoteológica. E de alguma maneira passaria-se a valorizar sobretudo as epistemologias e as filosofias da ciência. Ora, uma das questões fraturantes e que muitas vezes justificavam e fundamentavam esta contraposição entre a religião e a ciência. Uma das questões era precisamente a questão do mal, no sentido em que a experiência do mal poderia levar a concluir acerca da inexistência de Deus e, portanto, para o sem sentido das reflexões do Logos, do Theos, da teologia e da religião. Portanto, um pouco aquela ideia de o mal como justificação para o ateísmo. E, portanto, este era um dos veios da reflexão de Basílio Teles, a preocupação em tentar justificar este debate. Um, o que é interessante é que, e porquê? E porquê esta associação entre o mal e o ateísmo? Exatamente porque subjacente havia uma concepção do divino que era de uma intervenção nos acontecimentos humanos e no desenrolar do cosmos, que era uma intervenção milagrosa, sobrenatural, e que não respeitava a autonomia, violava as leis da natureza e tudo mais. E, portanto, a partir deste pressuposto de que Deus determinava os acontecimentos e determinava a vida humana, hum, a lógica era, então, Deus, se é bom e se todo esse mal existe, então é porque Deus não existe, porque não faria sentido admitir um Deus que provocaria toda a miséria humana. O interessante é que, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, hum, o mal, que era a prova da inexistência de Deus, o mal passa a ser entendido como a prova da existência de Deus. E isso podemos encontrar, sobretudo, na- no espiritualismo e na poesia mais metafísica, na poesia espiritual e de alguma maneira também em algumas correntes mais místicas. hum, e deve-se à mudança de paradigma e de pressuposto, ou à mudança, à alteração na concepção do divino e da sua ação ou da sua relação com o cosmos. Então, o novo pressuposto é de que, sem negar em absoluto, a presença e a manifestação de Deus nas criaturas, hum, é reconhecido que Deus é absolutamente infinito, absolutamente transcendente e, portanto, há uma autonomia das criaturas em relação
este ser divino é entendido como criador ou como causador de toda a realidade. Ora, assim, hum, embora este seja um debate já medieval, desde Santo Agostinho, com a reflexão sobre o livre-arbítrio e, e o cuidado de se afirmar que o mal resulta da ação humana e não da ação divina, mas o que é facto é que conceber o mal como uma prova da existência de Deus esta formulação é nova e remete precisamente para a noção muito contemporânea do Deus como uma presença ausente, não é? O Deus que se manifesta no silêncio, no caminho do deserto. hum, portanto, a experiência do mal é tão, é sentida como tão absurda. Aqui não podemos esquecer todos os acontecimentos ligados aos extermínios, hum, quer de Stalin, quer do nazismo, e toda hum, toda esta vivência muito forte do mal na sua forma mais crua, mais absurda. Hum, então, esta ideia de que a vida encerra experiências de mal tão absurdas que se Deus não existisse, hum, para dar sentido, um sentido futurante, um- para para garantir essa esperança de uma justiça futura, de uma luz que possa redimir e que possa dar sentido a tudo isto. hum, então, tudo ficaria demasiado hum, escuro, demasiado impossível de suportar. E, portanto, é interessante esta mudança de perspectiva e eu gostaria aqui, a propósito deste texto, era o que eu gostaria de partilhar, esta mudança do mal como prova da inexistência de Deus para o mal como prova da existência de Deus. Muito bem, Samuel. Isso é uma verdade muito particularmente interessante e como tu bem sabes, de facto é uma questão recorrente no pensamento português contemporâneo. Outros autores estão aqui muito próximos do Raul Proença. Aliás, o Raul Proença também está em preparação um evento em parceria com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, de onde ele era natural. Uh, Vamos ver, é uma iniciativa do Nuno Souto Maior Ferrão. Veremos se em 2025 se concretizamos essa iniciativa, mas há aqui um paralelo óbvio, e há outros casos de autores que se debruçaram muito a fundo sobre essa questão do mal, o Sampaio Bruno, o Marinho Viana e outros, e de facto é um autor que importa aqui recordar, sendo que salientamos o quão multifacetado é a sua obra e o seu pensamento. Temos aqui depois a colaboração poética também regular do Jesus Carlos, do António José Borges, que também já aqui salientei, um poema dedicado ao Albano Martins, que foi também ele um poeta de referência, já falecido, e entramos então na secção sobre Agostinho da Silva. Temos entretanto connosco o Artur Manso. Artur, estás a ouvir-nos? Estás sem som, Artur. Estás sem som e sem imagem. Fazes o pleno. Estás a ouvir-nos, Artur? Bom, aparentemente o Artur está na sala, mas não nos está a ouvir. Ou está com algum problema técnico que o impede de falar.
Bom, seja como for, temos aqui o texto do Arthur Manso, que como há pouco referi, é alguém que tem obras sobre Agostinho da Silva. Aliás, tem várias obras sobre Agostinho da Silva, e aqui partilha connosco um texto a sentido de evocação a propósito, enfim, dos 30 anos do seu falecimento. Aliás, enfim, esse é o pretexto mais imediato para esta série de textos, ainda que também haja aqui diferenças da abordagem, até porque o Agostinho da Silva foi também um autor particularmente multifacetado, e há aqui pessoas que poderiam dizê-lo muito bem, a Júlia Adelaide, como o Sr. Agostinho da Silva, o Cídio Lopes de Almeida, que eu tenho estudado. Fernando da Costa é também uma dessas pessoas, conheceu bem Agostinho da Silva, também no plano pessoal, e que tem aqui um texto muito, muito forte, até pela proximidade que denota com Agostinho da Silva, um, o Jorge Xixô Rodrigues, que também chegou a conhecê-lo pessoalmente. Artur Manso, estás a ouvir-nos agora ou não? Olá, boa noite. Sim, estou a ouvir, mas de facto tenho aqui uns problemas que isto não dá, Mas Basta, não dá, não me dá imagem porque não tenho câmera. mas Vai-me pronto, saltando, mas eu ouço tudo, só que deixo de ter, digamos assim, acesso ao portal. mas nós estamos a ver-te e a ouvir-te. A ver? A ver não deve estar. Estamos a ver talvez uma fotografia, mas está um pouco parada, talvez, mas estamos a ver. Pronto, deve ser isso. E de vez em quando isto salta-me, mas eu ouço direitinho, só que não consigo comunicar. Ok. Queres falar um pouco do teu texto? Não, é um pouco aquilo que é um centramento daquilo que foi feito, do que devia ter sido feito e do que falta fazer. Ah, Basicamente, é uma, em termos de visibilidade e publicação, acho que não, é, enfim, é- é- é obviamente uma, não. digamos, uma chamada de atenção mais para o que não tem sido feito ou para o que não deixam que se faça. Ah, não, enfim, não vamos entrar por aí, mas essa sinalização que tu aqui fazes é muito pertinente e acredita que isso está a ser devidamente tratado. Em breve deverá haver novidades. Vamos ver se já no Pronto, próximo ano, espero bem que sim. se já no Espero bem início, que sim, pá. no início do próximo ano. Mas a seu tempo, ah, falar-se já sobre isso. Ah, temos aqui mais um texto do Jorge Xixô Rodrigues. Temos um texto do José Castro Castro, que eu vou referir. A Juliana é a tua aluna, não é? Tu queres o texto foi através de ti, não foi? Foi, Ah, foi. foi, foi nessa altura Pois ela é é. que me propôs Pois portanto, é, fazer este texto já tinha sido enviado há alguns anos até, posso dizê-lo, enfim, não é caso único. há algum tempo e depois tu é que Sim. decidiste que seria melhor, Pois, a questão eh, é arranjar um enquadramento, não é? Isso, aliás, acontece. pois, que seria melhor nesta, Eu há nesta pouco, fase. antes de tu entrares, falei de um texto do Pedro Martins, que era sobre Camões. Enfim, esses textos vão ficando. Enfim, a gente Sim, da casa é mais compreendo. sacrificada. Por exemplo, o Samuel tem um texto sobre a Sofia, entre outros. Mas, E é não, possível. mas tudo bem. Eu não estou sequer a penitenciar, mas estou a dizer como é que as coisas se passam naturalmente. Eh, um texto sobre a Sofia de Melbrenner entretanto, chegou um texto sobre a Sofia de Melbrenner há pouco tempo, do Luís Barreiros Tavares. Eu próprio também tinha para aí um texto, e é possível que no próximo número haja uma secção sobre a Sofia, percebes? E pronto, Pois, às vezes os textos ficam ali arrumados, não se perdem, e nada se perde, mas depois ficam à espera do momento propício para saírem num enquadramento mais vasto, não é? E mais marcante. E este texto, eu lembro que já tinhas enviado há algum tempo. mas também não foi há muito, devia ter sido há dois Sim, números. há sim, por aí, sim, mas já houve casos piores. Havia uma secção
sobre um poeta, como é que foi? Sobre o Ramos Rosa. Tinha sido até preparado o dossiê pela neta. ah, Pronto, e aquilo era uma secção extensa, eram 30 páginas por aí. E aquilo foi sendo adiado, foi sendo adiado, foi sendo adiado, e depois aconteceu uma efeméride, já não lembro qual é que foi. E pronto, as efemérides também servem para isso, para forçar a publicação. A Lucilina Alves de Sá, já aqui salientei, já aqui referi. Uma visão, enfim, relativamente diferente do Agostinho da Silva, até salienta a dimensão geopolítica do sul global, portanto, uma visão mais a partir do sul. O Agostinho da Silva também tem essa dimensão, como vocês sabem. Aliás, aqui nesta nota final, fala-se dos BRICS. Uh, o Luís Barreiros Tavares, que há pouco ele escreve também, em geral, textos muito curtos. Há pouco falava-se disso, dos textos curtos, não é? Do Sírio. Aqui o Luís Barreiros Tavares é um paradigma, e modéstia à parte eu também sou. Também. Os meus textos também estão cada vez mais curtos. Uh, Depois temos mais um poema, duas odes, ao Álvaro de Campos e Ricardo Reis, da Alexandra Barreiros. Não é a primeira vez que publiquei a Nova Águia. Os poemas chegaram através do Mundo Souto Meio Afão. E nos outros vultos, enfim, já aqui comecei por salientar, portanto, para além destas secções de referência, há depois outras abordagens, naturalmente mais breves, sobre outras figuras. António Quadros, já que eu salientei que ele tem sido objeto nestes últimos números de atenção, por causa dos 100 anos do seu nascimento, idem quanto ao Couto Viana. O Eugênio Lisboa, ele faleceu, penso que foi no início do ano, e a Isabel Ponce de Leão, que era muito próxima dele, enfim, faz aqui uma evocação muito, muito sentida. Inclusivamente, enfim, testemunhando o momento enfim, do seu falecimento. Foi já em março, 25, enfim, final de março, princípio de abril. A Fernanda de Castro, aqui evocada pela neta, a Mafalda Ferro. Aqui também a ligação à África. Ela passou por África e no dizer dela, foi aí que sempre ela encontrou a inspiração para exaltar a natureza. O professor Francisco Gama Queiro, que há pouco também já aqui salientei, uma figura muito relevante no diálogo filosófico-cultural entre Portugal e o Brasil. Ainda não encontrei nenhuma gralha. Isto às vezes, quando se reabre a revista, é sempre um perigo. Mas certamente que haverá alguma gralha por aqui. O Alves Ambrósio, que tem sido também uma presença regular na Praia. Ele era um grande amigo do nosso grande Pinho Aranda Gomes. Uh, e ele aqui, enfim, fala sobre o José Carlos Venâncio, que é uma figura que eu conheço. Tem uma obra relevante na área da linguística. Como há pouco também salientei, há aqui depois uma conversa, uma tertúlia, devidamente transcrita sobre o José Marinho, que faleceu em 75, portanto em 2025, como há pouco também antecipei, iremos promover um encontro de evocação, enfim, de estudo da obra de Marinho, por ocasião dos 50 anos do seu falecimento. E depois temos então um texto sobre o Nuno Judice, também faleceu muito recentemente, este ano, que é aqui evocado pelo António José Borges, sendo que esta secção se conclui com um texto muito interessante do César Tomé, como é timbre dele,
sobre o Pepetela, ou de como a língua portuguesa esteve também na gênese do nacionalismo angolano. Ele aqui salienta isto, é uma perspectiva muito interessante. A lusofonia tem essa amplitude e essa abertura. É um texto, enfim, é um texto longo, denso, mas que eu vos convido depois a lerem com o devido devagar. É um texto muito interessante e tem muito a ver com este espírito da lusofonia que nós procuramos promover de uma forma consciente e crítica, não é? E este texto é um texto, nesse aspecto, cumpre perfeitamente este desidrato. O Joel Henriques tem sido também uma presença poética habitual na Nova Águia. O Helena Xavier também. Nos outros voos temos de novo António José Borges, que aqui nos fala sobre um músico italiano, um apaixonado da cultura portuguesa, da cultura lusófona em geral. Aliás, já aqui falámos até sobre isso, até a propósito dos queirosianos. A dimensão lusófila à Itália é impressionante, nunca me deixa de surpreender. É provavelmente o país europeu que se interessa mais pela cultura portuguesa em particular e pela cultura lusófona em geral. O Hélder Manuel Carlos, o nosso amigo cabo-verdiano, fala sobre Cursino Fortes, portanto, uma figura de Cabo Verde, e o Nietzsche, que ainda hoje nos interpela. Uh, o Hélder Manuel Carlos gosta de desenvolver este tipo de diálogos. O Emanuel Oliveira Medeiros também regularmente nos envia textos nesta temática. Ele é da área da filosofia da educação, portanto, então um pouco na esteira do professor Manuel Ferreira Patrício, que é também uma figura de referência para nós. Aliás, está também em gestação, em preparação, um colóquio sobre o professor Manuel Ferreira Patrício, em janeiro, na Universidade de Évora, que está por confirmar, mas a data está por confirmar. Até final do ano, seguramente, iremos confirmar a data. E o Emanuel Oliveira Medeiros inscreve-se perfeitamente nessa linhagem e desenvolve regularmente essa perspectiva. O Pedro Cinto, com um texto muito incisivo, muito desafiador. Isto é apenas um destaque. No final, trata-se disto: conciliar com Portugal consigo mesmo. É muito, é demasiado, será, mas o fito não pode ser outro. Enfim, eu também tenho as minhas deambulações habituais e o Samuel tem também, como habitualmente, mais uma extensão da sua autobiografia. Como aqui temos salientado, muito mais que uma autobiografia pessoal, é uma autobiografia, enfim, de um grupo de pessoas alargado, de um grupo de entidades, também um grupo alargado de entidades que se têm cruzado em torno de autores, de livros, de eventos. Aqui algumas fotos que dão conta disso, por exemplo, os colóquios de filosofia luso-brasileira, os colóquios anti-arte aqui numa visita ao Ouro Preto. Já temos falado sobre esses colóquios. No Brasil chama-se Anti-Arte em Portugal do Luís Barreto. O próximo, precisamente, já aqui referi, será sobre a presença de Kant no pensamento luso-brasileiro. Este foi não o mais recente foi em Teresina, em novembro do ano passado. Este foi o anterior, antes da pandemia, em Juiz de Fora. E este foi um dos colóquios do Atlântico, também antes da pandemia, em 2019, na Ilha do Pico. Só duas palavrinhas, Força. Renato. Hum, Este, o motivo desta reflexão
neste número da autobiografia, é um pouco a propósito das relações. Isto é um exercício que eu faço, que é um exercício filosófico, mas também biográfico nesse sentido geral, em que eu vou intercalando as interpelações, os questionamentos com as pessoas e com os diálogos que vamos fazendo no dia a dia. Nestes fóruns, nas nossas conversas, nas tertúlias mais intimistas ou mais públicas. E esta autobiografia tem como motivo aquela ideia muito desenvolvida pela filosofia portuguesa, pela escola do pensamento português, de, ao contrário do espírito da época, início do século XX, final do século XIX, início do século XX, ainda, como eu dizia há pouco, muito positivista, onde os recentes desenvolvimentos científicos hum, levavam a que se abandonasse a metafísica. Lembras-te daquele diálogo entre Zina em torno, em Piauí, em torno do abandono ou não da metafísica? A filosofia portuguesa nunca abandonou a metafísica, mas abandonou, ou melhor, apresentou como alternativa à metafísica decadente, substancialista, muito estatizante, abstrata, formal, anacrónica com os tempos desta nova cosmologia pós-Copérnico, e das físicas quânticas de toda esta a realidade concebida como dinamismo. Então, os nossos autores, Leonardo Coimbra, José Marinho, começaram-se a debruçar sobre uma outra categoria, não tanto substancialista, mas essencialmente a categoria da relação. E é com ela, por exemplo, que Agostinho da Silva propõe e promove a sua noção de ecumenismo espiritual, portanto, aquelas ideias feitas, aqueles pensamentos definitivos, aqueles sistemas fechados pouco abertos à surpresa da relação, da diferença, dessa metafísica ancestral, são substituídos por uma outra reflexão que, sendo ela ainda metafísica, porque a filosofia é por natureza, essencialmente metafísica, hum, passa-se a entrar numa metafísica relacional, numa ontologia relacional, com uma revalorização da antropologia. E no fundo, a autobiografia deste número não faz mais que traduzir o debate acerca desta alteração e neste jeito diferente de fazer isso em diálogo com pessoas e lugares do cotidiano. Muito bem, Samuel. E já que estás com balanço, vou-te pedir que lês o teu poema que aparece aqui no final. Eu não gosto de pedir às pessoas que leiam poemas de outros, mas pelo menos do próprio, acho que é um repto justo. Ok, e já que vamos falar agora um pouco de poesia, e a propósito também do caderno poético-visual que, entretanto, temos publicado, eu gostaria apenas de também fazer uma breve reflexão sobre a importância da poesia. Independentemente da nossa maior ou menor sensibilidade para a escrita poética, hum,
Aprendi também com os autores portugueses, com o pensamento português, se quiserem, sempre muito poético. Nunca me esquecerei de obras como A Alegria, a Dor e a Graça, do Leonardo Coimbra, hum, e daquele debate. Isso, mas, isso é filosofia, ou é um ensaio lírico com alguns lampejos, algumas ideias filosóficas. E eu fui refletindo ao longo destes anos sobre esta questão, e fui descobrindo denominador comum entre os grandes autores portugueses, que é hum, este reconhecimento de que hum, a filosofia é um distanciamento gnoseológico, crítico, que procura, de alguma maneira, analisar as nossas vivências, as nossas experiências, até procurar sentido, racionalizar algumas franjas de absurdo, de sem sentido, de algo que fica nubloso, pouco delimitado nessas vivências, e portanto há essa necessidade de clarificar, de arrumar, de discernir. Mas Leonardo Coimbra, José Marinho, Álvaro Ribeiro, hum, Brás Teixeira, José Enes, vão-me ensinando e foram-me ensinando que hum, se ficarmos apenas por esse discurso predicativo, lógico-analítico, essa clareza, acaba por ocultar, uma dimensão essencial dessa experiência anterior, antepredicativa, que é a experiência da vida e que é, ou se quisermos, a vivência. E então surge essa necessidade de, hum, de recuperar, de regressar. Fica essa saudade dessa alegria originária, como diz o Leonardo Coimbra, não é? Da criança que sobe à árvore e que olha o horizonte, e que faz a experiência do mistério da realidade, do encantamento da realidade. E, e há necessidade de regressar à palavra desta experiência originária que é silenciosa, mas que precisa de ser dita dentro de nós. E então é preciso dar um terceiro é preciso um terceiro passo. Para além da análise lógico-analítica, é preciso desta racionalidade lógica, é preciso um outro passo de uma racionalidade mistérica, eh, transpredicativa, que não abandona a conceptualidade, mas é transconceptual, que não é puramente irracional, mas que é transracional. Eh, o Leonardo Coimbra chama-lhe a síntese, não é? A síntese metafísico-religiosa. José N chama-lhe essa dimensão transpredicativa, em que há uma inteligibilidade que é comovida, a razão comovida do Manuel Cândido Pimentel, a razão animada, hum, do Álvaro Ribeiro, hum, a razão cordial do Afonso Botelho, que é precisamente a síntese, o dar voz a essa vivência originária, a essa experiência, mas não a contrapondo
à razão, não é? Portanto, essa experiência, essa palavra do homem na sua integralidade. Hum, e a poesia. Este poema fala um pouco disso, fala um pouco disso. Então, se calhar vou ler este, está bem? Força. Hum, no fundo, é através da metáfora, dessa razão poética, uma expressão tão querida do nosso Manuel Ferreira Patrício, do nosso amigo Manuel Ferreira Patrício, é essa razão poética que nós precisamos para exprimir hum, esse, esse ser integral que nós somos. E daí esta poesia que eu aqui apresento, a filosofia da minha poesia, procura de alguma maneira, não é se calhar o poema com maior riqueza estética que eu tenho, mas que de alguma maneira trabalha, transmite esta ideia que eu tenho estado aqui a referir e que de alguma maneira ela acaba por ser transmitida também neste ideário da Nova Águia, que é o ideário da cultura e da filosofia portuguesa, que é sempre esta noção de que a filosofia não tem um género literário próprio, ela tanto se comunica num tratado escolástico como num poema, não é? Então, a poesia que me habita contém a inquietação ontológica de sentido, que inunda a tarefa nobre da filosofia. Sem a poesia, que impregna a prosa de cores e aromas, nunca poderão conhecer o destino do meu pensamento. Sem a filosofia, que penetra as metáforas de ideias e axiomas, teorias e demonstrações, nunca poderão beber a seiva do meu sentimento. Ideias e afecções, alusões e conjecturas criaram a realidade que nos anima entre o poente e o amanhecer. Nunca conhecerão a paisagem da minha poesia sem a racionalidade da filosofia e a experiência do viver. Muito bem, Samuel. Eu lembrei-me de facto, por isso é que eu pus este poema, tinha tudo a ver com o que estavas a dizer e acho que é uma excelente síntese. Muito bem, então prosseguindo, estamos já na reta final. Temos então os textos apresentados no segundo encontro do Observatório SEDES da CPLP, nono Congresso 1000 da Cidadania Lusófona, em alguns casos retomando intervenções realizadas no âmbito do Congresso dos 50 anos da SEDES. E foi onde germinou, aliás, esta ideia do Observatório SEDES da CPLP, uma vez mais aqui, esta interação virtuosa entre as várias associações da PASC, no sentido de promover esta ideia maior, este ideal maior da lusofonia, enquanto espaço de convivência entre os vários povos de língua portuguesa. E, portanto, temos contributos dos vários povos de língua portuguesa, precisamente, e esta secção termina, como há pouco antecipei, com o discurso de agradecimento de Carlos Mariano Manuel pelo Prémio 1000, Personalidade Lusófona 2023. Enfim, foi um texto que ele leu, parte dele ficou gravada, aliás, até pela própria televisão popular de Angola, a TPA. Carlos Marinho Manuel, este senhor aqui que encontro nesta fotografia, que esteve cá expressamente para fazer uma reportagem. Temos depois aqui mais um poema do Manuel Tavares Rodrigues Leal, que já faleceu, mas o seu espólio, pelo menos parte do seu espólio, está à guarda do Luís Barreiros Tavares e ele regularmente faz-nos chegar ainda alguns poemas dele. Depois aquela secção que eu há pouco referi, coordenada pelo Pedro Vistas. Neste caso,
são dois periódicos, a Gazeta do Rossio e a Gazeta da Almada, o Telescópio Português, enfim, são apontamentos muito curiosos sobre publicações, enfim, que já nenhum de nós, ou poucos de nós, conhecerão, terão memória, não direta, naturalmente, mas dão conta, de facto, de uma vivência cultural interessante e vibrante naquela época. E depois, então, as obras, já há pouco aqui também salientei, a Fonologia da Religião, uma obra com a chancela do Nilo, saída há muito poucos meses, e que será devidamente apresentada em outubro, agora, no colóquio do centenário do nascimento de José Anes. O professor Vaz Teixeira publica aqui um extenso estudo sobre esse livro, que é um livro marcante, e que resulta, aliás, de um curso que o próprio José Anes realizou na Universidade Católica Portuguesa. O livro do Pedro Martins, A Heresia Portuguesa, aqui apresentado pelo Miguel Real. O Eugênio Aresta, esta é uma recolha de textos do Eugênio Aresta, organizada pelo neto, o António Aresta, que aqui apresenta a obra, o trabalho que fez. É também uma edição do Mil, deste ano, do primeiro semestre. Foi apresentada no Porto. Aliás, há uma fotografia que o atesta. No Moriáguio. Esta é a minha apresentação do livro do Joaquim Pinto, sobre o Ortega. É também, neste caso, uma coedição do Mil, deste ano. Também deste ano, o livro de homenagem ao Henrique Gabriel, Imagética do Pensamento e Pintura Objetual de Culto. Tem muitas imagens do Henrique, é quase um catálogo, mas é muito mais que um catálogo, já que tem um texto particularmente bem escrito, bem redigido, do José Luís Ferreira, que era uma pessoa muito próxima do Henrique Gabriel. Aliás, o Henrique Gabriel, ainda em vida, propôs-nos, e isso foi um projeto que nós concretizámos, até porque sabíamos que era um projeto em que o Henrique se empenhou bastante. Publicámos uma obra poética, um livro de poemas do próprio José Luís Ferreira. Essa edição é 2023, só, né? Podem encontrar no nosso catálogo. Do Al-Ghazali, que é uma grande figura da cultura islâmica, temos então este livro, A Incoerência dos Filósofos, este livro apresentado por Maria Leonor Xavier. O livro portanto, é uma tradução e um estudo da Catarina Bell, publicado pela Fundação Carlos Gulbenkian, 2023. E, finalmente, temos esta apresentação do Tratado da Versificação Portuguesa, do Mourinho de Carvalho, apresentado pelo Júlio Mourinho de Carvalho, seu filho, e que tem sido o grande guardião da memória do Mourinho de Carvalho. Aliás, ele tem mais um texto que, em princípio, sairá no próximo número. Veremos. O Rui Martins apresenta então a sua obra, que é uma obra também pioneira, sobre a escrita do Sudoeste ao Cónia, uma escrita pré-romana à sul da Lusitânia. É um trabalho muito interessante, que eu vos convido a lerem. É um livro, de facto, pioneiro. Ele fez um estudo e até recorreu a estas novas tecnologias da inteligência artificial para tentar decifrar uma série de lápides, procurando então decifrar essa língua, que obviamente já não se fala hoje, mas que se falou no sudoeste de Portugal, por um povo, enfim, que entretanto foi amalgamado pela nossa história comum, como aconteceu com tantos outros. Mas é um livro bem interessante. Depois, esta série de cartas, apresentadas pela Mafalda Ferro, e finalmente este conjunto de ensaios da Anabela Rita, que é apresentado pela Natália Constâncio,
um texto que nos chegou. Enfim, havia outras recensões, mas que tiveram que sair, porque a revista, aliás, tem mais de 4 ou 5 páginas do que a anterior e teve que haver aqui uns cortes da última hora. Mas, enfim, mas como sempre, esta secção não se cortou, e, portanto, é a mais recente edição do caderno. Samuel, não sei se queres a este respeito. Não, eu já antecipei aquilo que Uhum. sobre a importância. É sempre aqui Nós fazemos, um introito também ele poético. sim, fazemos sempre, cada caderno tem sempre um diálogo, lá está, mais um, que fazemos com o poeta do caderno e o artista. E, portanto, fazemos um proémio poético de diálogo que introduz, neste caso, a poesia do Jaime Otel, que está com uma ilustração muito bonita e muito sugestiva, e que de alguma maneira procura dar continuidade à valorização da cultura portuguesa no que diz respeito ao pensamento e às artes. Estava a pôr isto aqui a 2 páginas, mas o efeito não foi o melhor, porque assim vê-se melhor, mas aqui as páginas ímpares e pares estão trocadas. Eu garanto-vos que pronto, em papel não é assim. O efeito é mais impressivo, aqui nem tanto, porque há ilustrações que passam de uma página para outra, mas enfim, mas são ilustrações de facto impactantes. Aliás, esta secção tem sido uma boa aposta. Uh, e finalmente, isto agora desformatou um pouco, uh, finalmente temos então esta memória, enfim, deste trajeto comum, passa essencialmente por alguns eventos, nomeadamente um livro, a apresentação de um livro do Mil, de vários, aliás, este do Jorge Xixô Rodrigues, sobre a Jânio Tavares, uma ação muito concorrida na Ação Cabo-Verdiana de Lisboa, em janeiro. Portanto, isto é sempre o semestre anterior. Depois o livro apresentado em homenagem ao Henrique Gabriel em Oeiras, no Palácio dos Aciprestes, também uma ação muito concorrida, num belo espaço. A apresentação da Nova Águia, no Salão Nobre, que neste momento está em obras, está um pouco irreconhecível, mas que certamente em breve voltará ao seu esplendor de sempre. A apresentação, temos aqui o Miguel Real e o Pedro Martins, na apresentação daquele livro que está destacado no Bibliário, A Heresia Portuguesa, uma ação que decorreu em maio, no dia 16. Depois, no dia 18, a apresentação no Porto do Espírito Contemporâneo, do Eugênio Aresta. Ação de homenagem ao professor Francisco Gama Caeiro, nos 30 anos da sua partida. Uma ação que decorreu em maio, também no dia 25. Na Feira do Livro de Lisboa estivemos para uma apresentação global da coleção Mestres da Língua Portuguesa, em que o MIL tem apostado fortemente, como sabem. E mais recentemente, no âmbito deste semestre, tivemos a apresentação em junho, dia 25, na Biblioteca Nacional, o pré-lançamento, digamos assim, do livro Fenomenologia da Religião, dos José Enes, que agora será apresentado ainda com maior destaque neste colóquio que irá decorrer entre o continente e os Açores em outubro. E, enfim, fica então a apresentação sumária da revista, enfim, como tiver a oportunidade de verificar, isso acontece em todos os números, há muita matéria para ler, por isso é que a revista é semestral, senão não havia tempo. E convido-vos então, enfim, a estarem presentes nos lançamentos presenciais, que vão decorrer esta semana, enfim, depois haverá outros, mas esta semana muito particularmente, esta terça-feira, no Palácio da Independência, esta quarta-feira, na Faculdade de Letras do Porto, e depois em Vigo, no Centro Português de Vigo,
e finalmente na quinta-feira na Faculdade de Filosofia da Universidade de Santiago de Compostela. Fica também o repto para que nos façam chegar os vossos contributos para o próximo número, que já está a ser preparado. O prazo é sempre o final do ano, do semestre do ano civil, ou seja, neste caso, final de dezembro, seja na prosa, seja na poesia. Portanto, Júlia, convite extensivo à sua filha, ao Cídio. Não sei se escreves poesia, Cídio. Escreves ou não? Ou isso é inconfessável? É que não se está a ouvir. Oi. Agora deixamos de ouvir. Eu escrevo bastante poesia. Ah, é? Eu comecei em 2019 ensaiando e tenho feito bastante. Eu distribuo entre os amigos via celular, WhatsApp. Então ficamos à espera. Então envia-nos. Sabes que um poeta que não se ler a nova águia não é um poeta digno desse nome. Vou O Arthur tentar ver Mas, se eu escolho um que vale a pena partilhar com vocês. muito bem. Arthur, tu escreves poesia ou não? Sim, eu tenho alguma publicada, mas agora deixa Olha, deixaste isso. isso. Muito bem. Mas tenho alguma. Muito Por bem. Então não acaso tens tenho um uma inédito coisa, que possas enviar? tenho, tenho uma coisa, mas tenho, pá, tenho que eu terminar, ando há 10 anos para terminar um verso, um poema. Não consigo. Isso aqui são os Lusíadas versão Sério? 2024, é? Não, não, oh, não, aquilo é fraquinha, mas só as 10 coisas que Mas é Manda extenso. lá um inédito. são Completas. difíceis. Muito Não, bem. mas Mas tenho alguns inéditos. seja em poesia, seja em prosa, eh, Não, em Brasil acabaram sobre a área do ensino. Não, não, mas eu quero que envies um poema. Fica Não já é, tem que ser convocado. esse quando acabar. muito Ah, bem. esse dos 10 anos? É, Ah, é, tem que esperar tem, mais 10, queres tem ver? como, aquilo é como, não, aquilo é como a cruz do Cisa Vieira na igreja, que não conseguia, do Marco, que não conseguia fazer a cruz. Aquilo é igual, pá. Portanto, é assim uma coisa Então que esse não não me interessa, consigo pá. acabar a ver uma palavra. Era já para o próximo número, pá. Não, vamos ver, pode ser que acabe, mas isso é pequeno também. Pronto, mas o prazo é esse, final de dezembro, aqui não há diferenças, quer para a poesia, quer para a prosa, se bem que na poesia tem uma maior tolerância, porque a poesia entra sempre na fase final de paginação, mas enfim, Sim, ficam com esse prazo que é fácil de decorar, final de semestre do ano civil, ou seja, final de dezembro, final de junho, final de dezembro, final de junho. já. Ainda há muitos números da Nova Águia para chegar, para se concluírem. Enfim, dois por ano, chega. O número depois sairá a meio do semestre, como é habitual, ou seja, entre março e abril. O prato forte será previsivelmente os textos apresentados no colóquio sobre filosofia da história portuguesa. Mas, como sempre, e como verificaram também neste número, há sempre espaço para outros voos, outros vultos, outras abordagens, e, portanto, nós temos conseguido manter essa pluralidade, e por isso é que isto também tem sido um caminho tão gratificante, enfim, que se deve, sobretudo, essencialmente, a esta pleia de colaborações ricas na sua diversidade, que nos chegam sempre dentro do prazo. E vamos então ficar por aqui. Vou. Desculpa, a Nova Força. Águia já publicou um poema meu também, Já? sobre o Bruno, há tempos. Não era bem sobre, mas era a propósito de. Portanto, já tem um meu, Olha, não me lembrava. já Também está não. publicado. Tá, Também não. já Isso há uns anos. foi em que número? Pá, não sei, tinha que ver, pá. Epá, mas isso já foi há muito tempo, pá. A gente já não Claro, se vê. é verdade, pá, Mas eu é posso verificar verdade. isso rapidamente. Mas eu arranjo, eu prometo Peraí, pôr. dá-me um minuto, até vamos acabar com o teu poema. Primeiro, deixa-me aqui ir ao índice geral da revista.
a ver onde é que isso é publicado. E É, consegues ir assim tão depressa? Poxa, eu tenho o índice geral, portanto é fácil. É um documento, basta um documento. acumulado, que vais Exato. acoplando. Sim, exatamente. Não tem nada que saber. É um documento Word. eh, Espera aí. Isso deve ter, pá, aí quase 500 páginas, é assim disso, não? Não, porque eu ponho a letra pequena. É um índice para cada. Até posso partilhar. Eh, Eu Enfim, queria dizer sobre a universalidade da poesia. Comecei a ler a obra completa do Teixeira de Pascoais, que eu não conhecia, e ele descreve um jumentinho como filósofo. E eu não sei se ele chama o jumentinho, além de filósofo, de Sócrates. Aquilo para mim foi uma epifania, porque eu sempre desconfiei que os jumentinhos eram filósofos e que de algum jeito eles eram Sócrates, até encontrar alguém que já tinha dito isso antes de mim há tanto tempo. E aí então E a foi, poesia tem esse caráter fora do tempo, enquanto que ele escreve isso lá nos anos 20, mas também culturalmente em lugares muito diferentes, né? muito bem. Então, o Arthur Manso tem 27 textos publicados na Vaga. Textos aqui, leia-se no sentido lá. Ah, agora vamos ver onde é que está o poema. Será este? As Brumas de Bruno. É este. Este ei, foi publicado incrível. no número 16. Muito bem. É esse mesmo. Então, espera aí, vamos lá. Número 16, página 47. Então, só um momento. Olha, não me recordava nada. Só um momento. Agora não me deixa, não me deixa, não, espera aí, não me deixa, mas eu não, Mas o Sídio tens alguma publicação só de poesia? Eu já publiquei livro de filosofia, né? Do meu Mas mestrado poesia e não. poesia não. Eu tenho escrito num formato visual específico e é uma métrica específica e é mais um ensaio muito sem pretensões objetivas e Sim, públicas. mas não, E aí não tens. eu partilho no Facebook, no Instagram e com Ah, os ok. meus colegas de WhatsApp aqui do Brasil, basicamente, e alguns amigos em Portugal só. Ah, ok. muito Então bem, agora é importante dar mais esse salto de publicar no papel. Sabes que uma coisa que não fique impressa no papel, hum, perde-se. não é só isso. O papel é dar-lhe uma dignidade diferente. É. Muito bem, vamos então terminar com o poema do Arthur Manso, que ele vai ler, assim eu encontro, ele está por aqui, está no mínimo, está por aqui. Página 47, esta é boa, então já passamos por ela. Ah, não, espera aí, eu devo ter visto mal. Não, página 57, 57, não é 47. Ok, então vamos, página 57, As Brumas de Bruno. Ah, Vamos lá, Arthur, consegues ler ou não? curto, de vez em quando, Então, eu eclipsa-se. vou ler. E acabamos então com com este poema do Arthur Matos. As Brumas de Bruno, enfim, isto obviamente é uma referência ao Sampaio Bruno. Uh, Viveste em exílio depois de viver exilado. Exilado por vontade própria no convento onde repousavam milhares de livros que te davam a conhecer o desenrolar das histórias fantásticas de todos os encobertos pela bravura do rei que ante a morte se recusou a morrer. Exilado de um porto que te acolhia e te abrigava, de uma nação que não te queria escutar os lamentos e os suspiros
em torno de um reino que em Alcácer Quibir se entregou ao porvir. Do lado de lá do oceano, outros foram os encobertos que te afagaram a esperança. Maranhão, Canudos, Pedra Bonita. Gente simples, gente boa, que em letras de sangue esculpiu o desejo de acolher e confortar o rei perdido. Contigo, Bruno, que como esse rei te obstinaste e te encobriste entre o mundo e Deus, outros no futuro vão depositando o passado dessa ordem que um dia voltará. E terminamos então aqui, precisamente.